Oiê! Hoje eu trago duas formas diferentes de fazer mini ovos. A primeira sugestão é um ovinho no palito, o ovolito. Além de ele ficar uma graça, eu fiz ele recheado com Nutella e chocolates que as crianças amam. Ficou uma delícia! E a outra ideia é uma caixa recheada com mini ovinhos, brigadeiro e muitas delícias. Duas opções maravilhosas para sua Páscoa. Então fica aqui comigo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada e deixa aqui o seu like no vídeo. Agora, bora aprender comigo! Vou começar aqui então a fazer os mini ovinhos. Aqui eu tenho uma forminha de 3 partes, né, que é de silicone da marca da BWB. E essa forminha aqui, ó, ela tem 50 gramas e o código dela é 846. Aqui eu tenho chocolate branco já temperado, vou deixar aqui no card também sugestões de vídeos, né, onde eu ensino aqui no canal a fazer a temperagem. Ou se você preferir, você também pode utilizar a cobertura fracionada, tá? Aqui eu vou fazer com chocolate branco, porque é o mesmo processo se você optar em fazer com chocolate ao leite ou chocolate meio amargo. Eu vou usar aqui essa tigelinha para me ajudar como base e vou fazer aqui então, primeiramente, a casca lisa. Então eu vou preencher de chocolate até a marquinha que vem aqui na forminha. Dou uma batidinha para tirar as bolhas. Certifico que eu preenchi, né, de chocolate até a marquinha. Vou colocar aqui o silicone e agora a terceira parte. E agora é só pressionar, ó, que minha casquinha já vai ficar prontinha, ó. E desta forma eu vou levar para a geladeira por aproximadamente de 10 a 15 minutinhos ou até toda a forminha ficar completamente opaca. Além das cascas lisas, eu vou dar aqui uma outra sugestão que é você saborizar as cascas. Então eu tenho aqui, ó, crocante, gotinhas, né, de biscoito Oreo. Tenho também aqui ovo maltine, enfim, tudo que eu tinha um pouquinho aqui de casa, mas você pode utilizar outras coisas como especiarias. Você pode também utilizar o sucrilhos caramelizados, você pode colocar outros tipos de chocolate, flocos de cereais, então dá para você colocar várias outras cargas, né? Assim como amêndoas, castanhas, nozes, enfim, então dá para você brincar bastante. Aqui é uma pequena amostra de como você pode fazer. Então aqui agora eu vou vir com o meu chocolate temperado e vou adicionar um pouquinho aqui, ó, sobre cada um desses ingredientes. E agora é só misturar muito bem. E agora eu vou colocando aqui, ó, também sobre a forminha até preencher a marquinha. Coloco a segunda parte da forminha. Aperto bem para que todo o chocolate desça e forme certinho a casquinha. E dessa forma você vai fazendo, ó, com o restante do chocolate. Então aqui eu fiz 4 sabores de casquinha. A casquinha de chocolate branco, a casquinha crocante, a casquinha de ovo maltine e a casquinha de biscoito Oreo. Agora então eu vou levar para a geladeira por 15 minutinhos aproximadamente ou até que a forminha fique totalmente opaca. Bom, então a forminha ficou opaca, ó. Levou mais ou menos uns 12 minutinhos na minha geladeira e aí agora é só vir desenformando aqui os ovinhos. Aqui eu vou dar uma outra sugestão de um mini ovinho, que é o ovinho no palito. A gente chama ele de ovolito. Aqui é uma forminha da BWB de acetato, 1007 é o código. Então ele tem a parte, né, que é inteira aqui do ovinho e a outra parte que a gente coloca o chocolate aqui também, mas também tem o cabinho aqui para colocar o palito. Então eu vou começar aqui, ó, colocando um pouquinho de chocolate em cada casquinha. Dou uma batidinha para o chocolate descer. E agora aqui eu tenho vários tipos de chocolate. Então eu tenho Trento picadinho, tenho esse aqui ouro branco e sonho de valsa também picadinho aqui, que é bem gostoso. Tenho esse Beats
aqui da Trento também, que é bem gostoso, que são esses chocolatinhos aqui, ó, branquinhos. Tem um esticadinho, enfim. Aqui você pode utilizar, né, Kit Kat, qualquer outro tipo de chocolate que a criançada goste, que você goste, tá bom? Aqui é só uma sugestão. Então agora eu vou fazer o quê, ó? Eu vou rechear o ovinho com o chocolatinho. Procura não utilizar chocolates muito altos, tá? Qualquer coisa você corta eles no meio, porque se você colocar ele muito alto, depois você não vai conseguir unir, né, os dois ovinhos, tá? Bom, então agora aqui eu vou completar novamente com chocolate, mas antes eu vou colocar aqui os palitinhos. Vocês vão encontrar uma infinidade de palitinhos, tá? Tem esses daqui que são decoradinhos, que são os canudinhos, que são uma graça, tem de várias cores. Tem esses daqui também que são em craft, que é bem bonitinho. Tem os de plástico, que inclusive tem esse tamanho e tem um pouquinho maior. E também você pode utilizar o palitinho de madeira, tá? Aqui eu vou utilizar esse palitinho de craft aqui. Então eu vou colocar ele aqui na cavidade. Vou dar uma apertadinha. E agora, ó, é só você vir completando com mais chocolate. Aqui eu estou utilizando chocolate ao leite temperado. Ou você também, se você desejar, você pode utilizar cobertura fracionada. Ou chocolate branco, chocolate meio amargo, sem problema nenhum. Você pode fazer uma bandinha, né, de chocolate ao leite e a outra parte de chocolate branco. E ficar mescladinho, que também fica uma graça. Novamente, dá uma batidinha aqui, ó, para todo o chocolate descer, né, e formar certinho aqui o formatinho da casquinha. Bom, então vai ficar assim. E agora eu vou levar para a geladeira por aproximadamente uns 15 minutinhos. Além da sugestão, né, de você fazer os seus ovinhos recheados com chocolates, eu vou dar aqui também a sugestão de você fazer ele recheado com a Nutella. Mas você pode utilizar aqui ganaches, doce de leite, você pode rechear ele aqui com aquele creme de ovo maltine. Você também pode utilizar aqui vários sabores de brigadeiros. Então dá pra você aí criar bastante, fazer vários tipos de ovinhos recheados também. Então aqui eu começo, ó, preenchendo novamente com um pouco de chocolate. Estou utilizando aqui o chocolate ao leite temperado. E aqui na manga de confeitar eu tenho a Nutella. Então eu vou fazer o que, ó? Só vou introduzir a Nutella aqui, ó, no centro do ovinho e pressionar. Dou uma batidinha. E agora, ó, finalizo com um pouquinho mais de chocolate. E agora você vem com o palitinho ou com o canudinho. Eu dei uma leve amassadinha aqui na ponta dele para ficar mais fácil de colocar ele aqui. E ó, é só acertar ele aqui agora, tá? Dá uma leve pressão aqui no canudinho para ele poder encaixar bem certinho aqui. Então agora eu vou levar para a geladeira por aproximadamente uns 15 minutinhos ou até a forminha ficar totalmente opaca. Bom, então aqui minha forminha já ficou opaca e agora eu vou desenformar, ó. Olha como ele desenforma facilmente. E olha só que graça que esses ovinhos ficam, ó. Então agora a gente vai terminar de unir, né, essa partinha aqui com essa, para poder fechar então os ovinhos. Então aqui eu já tenho os meus mini ovinhos, né, desenformados. E agora então eu vou ensinar vocês como que eu faço para eu colar, tá? Você pode simplesmente colocar um pouquinho de chocolate, né, derretido já aqui atrás e unir as duas casquinhas, é uma forma de você colar, mas eu prefiro aquecer as duas bases e unir ela. Geralmente eu utilizo uma base de assadeira, você pode até fazer esse processo perto do fogão, caso você não tenha o maçarico. Eu tenho aqui o maçarico, então aqui eu aqueço essa forma com o maçarico. Em seguida, ó, eu coloco as minhas casquinhas, aguardo uns segundinhos, o chocolate vai derreter e eu consigo unir as duas partes, ó. Aí é só você juntar. Tira o excesso aqui de chocolate, vai ficar assim. Não se preocupe se não unir aqui embaixo, tá? Por causa do palito. Esse palito ele é um pouquinho mais grosso, então você não vai conseguir unir perfeitamente, mas isso nem percebe na hora que você vai embalar ele, tá bom? E aí você vai deixando ele aqui do ladinho para secar.
Não precisa nem derreter muito. Se você derreter só a bordinha, já é o suficiente para as duas casquinhas se unirem, ó. Para embalar eu tenho aqui papel chumbo na medida de 22 de largura por 15 centímetros de altura. E aí é bem facinho de você embalar, ó. Você centraliza o seu ovinho aqui no papel e vem fazendo esse movimento, ó, delicadamente puxando para baixo. Você pode utilizar aquela técnica do Perflex que eu ensinei aqui no canal, ó, de você alisar o seu ovinho. E esse excesso aqui eu tiro com a tesoura. É só você apertar bem aqui embaixo e seu ovinho vai ficar assim, bem embaladinho. Então aqui eu já embalei todos os mini ovinhos com papel chumbo. E agora então eu vou dar uma sugestão, né, de como você pode fechar essa embalagem. Aqui eu tenho, ó, folha anti-gordurante. Essa folha aqui são da Multicaixas, é uma loja que entrega para todo o Brasil, tá? Rapidamente. E eles lançaram essa folha aqui estampada de Páscoa. Olha que delicadeza, fiquei apaixonada. Muito linda. Eu já falei desse papel aqui no canal. É um papel que eu utilizo muito para embalar os meus bolos gelados, barrinhas de chocolate, para você embalar alfajor, pão de mel. Inclusive aqui no vídeo, no canal, eu ensinei a fazer pão de mel e embalar com ele. Então ele é um papel maravilhoso, tá? Além de outras funcionalidades na parte de salgados também, embrulhar lanches, enfim. Então aqui eu vou dar uma sugestão de você embalar os ovinhos com ele. Ele vem nessa medida 40 por 28 e aí eu vou cortar ele ao meio pra gente conseguir embalar os ovinhos. Cortei ele ao meio, dobro novamente ao meio. Então com uma folha eu consigo, ó, ter 4 partes para embrulhar os ovinhos. Então coloco o meu ovinho aqui no centro do papel e dobro ele, juntando aqui as duas partes, ó. E aí é só eu juntando aqui as laterais para baixo. E agora é só você finalizar com um tecido de cetim. Aqui eu coloquei os pirulitos dentro de um vidro, coloquei palha, né, dentro dele e eu amarrei uma taguinha aqui de Páscoa. E aí você pode oferecer isso como lembrancinha, né, para presentear. Você pode vender, inclusive dessa forma também, ou utilizar isso como decoração aí na sua mesa de domingo de Páscoa. Além de lindo, esses ovinhos são deliciosos e as crianças vão amar. Vou fazer aqui agora um recheio de brigadeiro. Então aqui na panela eu tenho leite condensado. Vou adicionar então aqui agora cacau em pó, que é 100%, tá? Eu gosto de fazer com cacau em pó, porque como ele não tem açúcar, ele vai me trazer aqui somente o sabor e a cor mesmo do chocolate. Aqui é importante que você dissolva muito bem o cacau em pó no leite condensado, até que você não veja mais nenhum gruminhos aqui do cacau em pó. Vou adicionar aqui creme de leite de latinha com soro e tudo. Se você quiser, você pode substituir aqui por creme de leite de caixinha, mas lembrando que ele não tem a mesma porcentagem de gordura do que o da latinha, tá? Então, consequentemente, você vai ter um brigadeiro um pouquinho menos cremoso, certo? Vou dar mais uma mexida até misturar o creme de leite. E agora aqui por último eu tenho gotinhas de chocolate meio amargo, que também pode ser em pedaços, tá? Mas que elas não vão entrar agora. Eu vou colocar elas assim que eu desligo o brigadeiro do fogo, eu adiciono o chocolate e misturo até dissolver. Então agora eu vou levar aqui o meu brigadeiro ao fogo médio para alto, tá? Mexendo sempre até chegar no ponto que eu vou mostrar pra você. Quando o meu brigadeiro levantar a fervura e começar a baixar, tá vendo? Ó, ele chegou até aqui, agora ele já tá descendo. É a hora de adicionar aqui, ó, o chocolate meio amargo. Desligar o fogo e agora eu vou misturar bem até dissolver o chocolate. Aparentemente esse recheio aqui, você fala assim, nossa, mas não tá muito líquido, Beth, não tá muito mole. Como é um recheio, né, para ovo de colher, ele tá numa consistência boa, porque ainda ele tá muito quente. Eu adicionei aqui o chocolate meio amargo, que já vai dar uma consistência, né, maior para ele, e quando ele esfriar, ele vai terminar de chegar na consistência correta. Se a gente deixar muito tempo aqui esse brigadeiro cozinhando, ele vai ficar mais firme, tá? E aí você vai ter mais dificuldade de você colocar ele na colher. Então, para comer de colher, assim, com a colher mesmo, o ideal é que seu recheio seja bem cremosinho, tá bom? Então agora aqui, ó, eu vou transferir ele para um refratário e vou esperar esfriar completamente, né?
Pode ser em temperatura ambiente mesmo, né? Cobertinho. E aí, em seguida, depois de frio, a gente utiliza ele. Bom, então aqui é a consistência final que o brigadeiro vai ficar depois de frio, ó, bem molinho. E aí eu gosto dessa consistência tanto para colocar no ovo de colher, como também para colocar no potinho, como eu vou sugerir a seguir para vocês. Bom, aqui eu fiz também, ó, com a mesma receita, eu só não coloquei nem o cacau, né, e nem o chocolate meio amargo, mas se você quiser aqui, você poderia também ter colocado o chocolate branco. É o mesmo jeito de fazer. Aqui nesse brigadeiro eu só coloquei o leite condensado e o creme de leite de lata e levei no fogo no mesmo ponto. Então agora aqui eu coloquei os dois recheios numa manga de confeitar para a gente começar a fazer a montagem. E eu trouxe uma ideia muito legal aqui, que é essa caixa aqui da Multicaixas. Olha só que legal. É uma caixa com 4 divisórias e 2 potinhos de recheio. Então a minha ideia é que você coloque aqui as casquinhas de ovos, os recheios aqui nos potinhos e depois aqui os complementos para você depois decorar o seu ovinho. Olha só que charme de caixinha. Então aqui eu já tenho todas as casquinhas prontas, né, de chocolate ao leite, chocolate casca lisa branca, a de Oreo, a crocante, a de ovo maltine, enfim, tudo que eu já ensinei aqui para vocês. E agora a gente vai começar a montar na caixinha então. Então eu vou começar colocando aqui do lado 2 fileirinhas de chocolate ao leite, que vai ser 6 ao total, ó. E da mesma forma eu vou fazer aqui com a branca. Então eu vou colocar do lado as texturizadas e a deste lado as lisas, ó. Então vai ficar assim. E aqui a gente vai complementar então com chocolates. Aqui eu tenho um pouquinho dos chocolates mais variados, né? Então tenho Trento, Kinder Bueno, Sonho de Valsa, você pode trabalhar com qualquer chocolate. Então aqui a ideia é você colocar um pouquinho desses chocolates num desses nichos, né? Para na hora que a pessoa for montar o ovinho, ela escolher o chocolate que ela quer comer com a casquinha. Então aqui, né, eu já tirei todas as embalagens do chocolate e eu vou dar uma diquinha para vocês. Alguns chocolates têm o wafer na composição, tá? Então, se você deixar esses chocolates expostos aqui na caixinha, eles correm risco de murchar. Então a minha sugestão é que vocês embalem no papel torção, que é transparente, então o chocolate vai continuar sendo exposto, aparecendo, né? Mas ele vai ficar protegido e não vai correr o risco de murchar na hora que o seu cliente, né, ou você for comer, certo? Então aqui eu vou embalar todos eles. Eu sugiro que seja esse papel de torção porque ele é bem fácil de trabalhar com ele, ó, e ele tem um poder de aderir bem, né, ao produto, ó. E aí essas pontinhas aqui eu corto com a tesoura. Então ele vai ficar dessa forma aqui, tá? E aí agora é só vir colocando aqui na caixinha. Quando o chocolate for maior aqui do tamanho da caixinha, eu sugiro que você corte ele aqui ao meio para a gente conseguir embalar. Aqui eu embalei os 2 chocolates, dessa forma eu consegui aproveitar a mesma embalagem e ainda fica bonito. Então agora aqui eu começo colocando o chocolate Trento aqui na parte de baixo, ó, 4 unidades. Vou colocar um desse aqui agora. E aqui o Kinder Bueno, eu dividi ele em 4 e coloquei num saquinho de celofane. Bom, aqui você poderia preencher ou com mais cascas ou com mais chocolate, tá? Aqui no caso, eu vou colocar alguns morangos higienizados já. Você poderia também colocar uvas verdes sem sementes. Lembrando que os morangos são super perecíveis, então ele só vai entrar aqui na hora que você for realmente, né, vender a sua caixinha ou entregar aí pro seu cliente, tá? Então agora aqui eu vou colocar os recheios dentro dos potinhos. Aqui eu vou utilizar o brigadeiro branco e o brigadeiro de chocolate, mas você poderia colocar Nutella, você poderia colocar doce de leite, poderia colocar qualquer tipo aí de recheio de brigadeiro, ganache, enfim. Aqui dá pra você criar bastante. Para finalizar, coloquei aqui uma colherzinha de madeira carimbado com a palavra Delicice e vou deixar ela aqui do ladinho. E aí é só você fechar os seus potinhos. E olha essa caixa, que coisa mais linda que ela ficou. Você pode ir trocando os itens e ir montando essa caixa de diversas maneiras diferentes. Além de ser uma forma divertida de se comer os ovinhos montando e recheando da forma que você mais gostar. E claro, compartilhando essa caixinha aí com seus familiares,
amigos, né? Criando um momento delicioso de Páscoa. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Quando você fizer, compartilha aqui comigo. Deixa aqui nos comentários também qualquer dúvida que você tiver. Te espero então no próximo vídeo, toda terça-feira às 18 horas. Um beijo e até mais! Oi, pessoal! Hoje todos os filhos sua mamãe fazerem ovo de chocolate. E pode fazer todo dia. Todos esses ovinhos são doutorzinhos. Podem ver tudo que ele pode comer, eles podem tirar foto ou fazer tábuas E os ovinhos são recheados do que, Diego? de chocolate. E tá gostoso? Você gosta? Sim. Vamos comer pro pessoal ver se tá gostoso então? Então abre. Já tirei o papel. E é gostoso, mãe. Uma mordidinha. Eu já comi. E aí, é gostoso? Sim. Vale a pena fazer? Sim.